Bom dia. Bom dia. Todos me escutam? Bom dia. Bom dia. Só aguardar o pessoal entrar, tá, gente? A gente continuar a nossa aulinha da semana passada, que normalmente o que a gente vai fazer foi acordado. Vocês colocarem os planos, tá? Tratamento para aquele paciente de curto, médio e longo prazo, né? Então, vamos aguardar o pessoal chegar aí para a gente já dar continuidade. E também ter a aulinha de Parkinson hoje, tá ok? Todos me escutam bem? Professor, só está um pouco baixo o seu áudio. Então, por isso que eu estou perguntando, eu não mexi em nada como que está dos outros professores. Está um pouco baixo, é isso? É o que está no máximo aqui. Ah, melhorou. Melhorou? Sim. Obrigado, Maria. E para os outros, estão conseguindo me escutar bem? Então tá. Gente, vamos dar início, tá? Primeiro a nossa discussão do plano de tratamento que a gente vai fazer para aquele paciente que a gente conversou na semana retrasada. Por motivo de doença, eu não tive como estar com vocês na semana passada. E aí, quem pode começar? Professor, se meu grupo tiver aí, a gente pode, que no caso é a Camila Silva, a Dona Odete e eu. Tá, a dona Iodete já está aqui, né? Então, se quiser já começar, dona Maria, pode ficar à vontade. É porque a Estou aqui Camila que vai ficar com a primeira parte, a Dona Odete com a segunda, eu vou ficar com a terceira, entendeu? Por isso que eu quero saber se Tá. está todo mundo. E os outros grupos, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar logo início à aula de Parkinson, tá? Esperar o pessoal chegar, e aí a gente discute no final, para não atrasar. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de Parkinson hoje, tá? O que vocês lembram? O que vem logo na cabeça de vocês sobre relação ao Parkinson? Quem lembra? Quem já viu? Quem já leu alguma coisa sobre isso? E aí? Então tá. Só lembrando. Peraí, gente, tá horrível aqui. Que a doença de Parkinson é uma perda progressiva dos neurônios, tá? Principalmente ali na substância negra, tá? Na nossa cabeça. Basicamente, em 1960, foi identificado que os níveis de dopamina, tá? O neurotransmissor, tá? Nos pacientes com doença de Parkinson, abreviado DP, tá? Eram abaixo dos normais. E aí eu pergunto para vocês, se eu tenho um neurotransmissor
em nível baixo, tá, no nosso corpo, o que isso vai acometer? Quem pode me ajudar aí? Vamos lá, gente. Carla, Vinícius, Natália, Qual é a Dona pergunta Bia, mesmo, né? Camila. Pode falar de novo? Tá, vamos lá. Abaixa até para mim aqui. Foi identificado, né, como vocês viram aqui, que nos pacientes com Parkinson, tá, a doença de Parkinson, eles têm um nível de dopamina, que é o neurotransmissor, tá, abaixo do que o normal, tá? Já só passando mais um pouquinho aqui, aí eu pergunto para vocês, o que isso na cabeça de vocês, se eu tenho pela doença um neurotransmissor dopaminérgico aí abaixo do normal, o que vai acometer no nosso paciente? O que vem na cabeça de vocês? O que já lembra para vocês? Para todos, viu? Ele pode se tornar um paciente depressivo? Seria isso, no caso? Pode Por se conta tornar da baixa da depressivo? dopamina? Pode se tornar depressivo, com certeza. Mas na função muscular, o que a gente tem? O que vem logo para a gente? Se a gente não tem neurotransmissores, o que lembra para vocês? Aquela informação vai chegar Neurônio, não não vai rápido. chegar a informação certa para ele, devido a ter E essa baixa, baixo nível de dopamina. isso, não vai chegar informações corretamente ou vai chegar de uma forma assim o quê? Mais devagar, Reduzir. né? Isso. Então, a doença de Parkinson é, olha aqui, a segunda doença mais prevalente em idosos, tá, gente? 10 vezes maior acima de pacientes com 60 anos, tá? De 0 a 3% da população em geral, tá? E de 1 a 2% acima de 65 anos, tá? Esses pacientes, essa incidência vai acometer, ou seja, essa patologia pode vir a aparecer nesses nossos pacientes. Notem aí que a incidência maior sempre vai estar acima dos 60 anos, né? Olha aqui, lembrando um pouquinho, a doença de Parkinson ela tem um comprometimento das funções do que motoras e dificuldades cognitivas, não deixando de lado também mentais aí, lembrando, tá? Psicológico até também que a Jamile relatou. E, consequentemente, tem uma alta taxa de imobilidade e morbidade. A gente já vem relatando há várias e várias aulas que o que com uma imobilidade, né? O paciente cada vez mais vai perdendo força, tá? Não só músculo esquelético, como muscular respiratório e reflexos cardíacos, que a gente viu lá desde o início da fisiologia, né? Do envelhecimento, e o que vai levar a morbidade e mortalidade mais à frente. Tá? Olha aqui, ela é uma doença degenerativa crônica, certo? E, consequentemente, olhem aqui, progressiva, levando à degeneração dos neurônios, tá? Dopaminérgicos, tá? Que vai fazer essa neurotransmissão, principalmente ali na nossa cabeça, na substância negra, tá? Ela ainda é, tá, de uma etiologia desconhecida, tá? Mas os fatores genéticos, a gente sabe, e ambientais, certo? Onde ele mora, contato com determinada substância, elas são responsáveis, tá? Ou tá acelerando essa disfunção, ou seja, pelo aparecimento dessa doença também. Olha aqui, eu tenho aqui corpo estriado, no meu cérebro, e córtex, tá? Frontal, tá? Para a gente perceber um pouquinho sobre o fluxo de dopamina. Olha aqui um neurônio normal, tá?
eu tenho meus neurotransmissores dopaminéticos junto com meus receptores. Perguntar alguma coisa, Priscila? Não, desculpa, professor, porque eu acabei de entrar, desculpa. Não, que é isso, sem problema não, tá? E aqui, num paciente com a doença de Parkinson, notem, olha essa grande diferença. Eu tenho vários transmissores dopaminérgicos aqui no paciente com a deficiência ou com a doença de Parkinson? Sim ou não? Não, né, gente? Tem um número muito baixo desses neurotransmissores que são produzidos aqui na substância negra. Esses neurotransmissores estão embaixo, ou seja, o nível de dopamina que vai fazer essa neurotransmissão de um neurônio o outro, note que os números de receptores aqui do paciente é normal, ó, igualzinho do nosso paciente que não tem a doença. Olha o número de dopamina, ou seja, meu neurotransmissor, tá? No meu paciente com Parkinson, tá? Muito baixo, baixíssimo, que vai levar a essas lesões, principalmente musculoesqueléticas. Aqui só mostrando um pouquinho da neurotransmissão, tá? Desde o corpo caloso, núcleo pálido, tá? Até o córtex. Sobre a doença de Parkinson, em 10% dos casos, é possível identificar a origem, basicamente, genética, tá? Ou seja, feito um estudo das várias patologias que esse paciente pode ter, e uma delas, de forma genética, é o Parkinson, tá? Formas secundárias, olha aqui, do Parkinson, podem ser causadas por medicação, tá? Pesticidas e herbicidas, como eu falei para vocês, já é uma forma secundária. Todas essas vão levar a uma lesão no meu sistema nervoso, tá? Normalmente diminuindo também o nível de dopamina, tá? E levando todos esses transtornos que a gente vai ver aqui na nossa aula, principalmente de postura, de alteração neuromuscular, né? Que vai levar muita perda muscular para esse paciente, tá? Olha aqui, a degeneração do neurônio da substância negra leva à diminuição da minha dopamina, que vocês podem ver muito bem aqui nessa figura, tá? Nível de dopamina normal, tá? Em um paciente, que vai levar a neurotransmissão para o outro motoneurônio, tá? E o nível de dopamina muito baixo no nosso paciente com Parkinson, tá? Então, os núcleos da base, tá? Vão fazer essa regulação motora junto com o tálamo. Como que ela vai ocorrer? Prestem atenção aqui, só para a gente lembrar um pouquinho. Tem uma via direta e via indireta, tá? Vou chegar aqui, ó. As informações do córtex chegam nos núcleos da base por duas vias. Pela via direta, olha aqui. Tem o meu globo pálido interno, meu nível de dopamina, tem essa neurotransmissão para o globo pálido externo, tá? Que vai fazer a diminuição da atividade inibitória através do meu tálamo, tá? Ou seja, esse nível de transmissões, tá? Acaba sendo inibido, tá? Para que ocorra o quê? A contração muscular correta, rítmica, tá? E por via indireta, globo pálido interno, por vias colinérgicas, tá? Até meu globo pálido externo, e aumento da atividade inibitória também pelo controle do tálamo, tá? No tálamo vai fazer esse controle, essa regulação da atividade, tanto de via indireta, de via direta, para que ocorra a contração muscular, tá? Correta, rítmica, de todo grupo muscular da determinada região que você está acometendo, né? Pelo superior, inferior, não sei. Olha aqui, nos cérebros saudáveis há um equilíbrio, tá? Entre via direta e via indireta. Por isso vocês veem aqui, tanto na via direta, a diminuição da atividade inibitória, e a via indireta, ao aumento da atividade inibitória. Essas duas vias controlam, tá? Através do meu tálamo, tá? O ritmo da minha o quê? Contração muscular. Isso nos cérebros normais,
tá? Na doença de Parkinson, preste atenção, como que há uma diminuição, preste atenção aqui, ó, da dopamina, há um aumento da atividade inibitória pela via indireta. Então, se eu tenho um aumento da atividade inibitória, vocês acham que a minha contração muscular, e dos meus dedos, melhor para vocês observarem, vão estar rítmica ou vai estar um pouco travado? Pois eu tenho um aumento dessa atividade inibitória. Pergunto para vocês. Vai conseguir realizar a amplitude toda ou como ele quer ativar a musculatura, mas pelo aumento da atividade inibitória, pelas vias indiretas aqui, ele não consegue realizar um movimento completo? Todos concordam comigo? E aí, gente? Caio, Cleice, Odete, Jamile, Camila, Karen, Carla, Carolina, Maria José, Natália, Priscila, Ruth, Tainã, Vinícius. E aí, gente, estão dando para entender? Você pode repetir novamente? Qual parte? Essa parte final que você explicou. Essa aqui da dopamina. Nos pacientes com Parkinson, como a gente Isso. já viu, tem uma diminuição do número de dopamina pela destruição, degeneração da substância negra, tá? Os neurônios. Com isso, tá? Eu tenho um aumento da atividade, tá? Inibitória, tá? Da minha contração muscular, dos meus neurônios. Ou seja, se eu tenho um aumento da atividade inibitória, vai inibir, tá? O movimento. Eu vou ter uma contração rítmica, eu vou ter uma amplitude de movimento completa. Não, Por quê, Karen? Como é que tu acha que vai ocorrer? porque vai estar inibindo ali aquela ação. Então, ela não vai acontecer. Não vai acontecer como completo, né? Isso. Isso. Então, ele vai ter a ativação da sua musculatura, só que durante a ativação, eu tenho aumento dos inibidores. Então, ele não vai ter essa consciência, né? Meu sistema nervoso, de completar um movimento, tá? Então, os sinais do Parkinson, eu vou ter muita bradicinesia, em 90% dos pacientes, e acinesia. O que seria bradicinesia, gente? São os Tremor. movimentos. São os movimentos lentos. Movimentos lentos e a acinesia. A falta, né? E aí, gente, Isso, vamos é lá, falta. vamos me ajudar. Isso. A bradicinesia, dificuldade de realizar os movimentos, ou lento, letárgico, e a cinesia, a falta, tá? Então, 90% dos pacientes eu vou ter a bradicinesia, dificuldade de realizar o movimento, aquele movimento curto, tá? E bastante rotineiro durante a ativação muscular, tá? O paciente com Parkinson ele vai apresentar marcha de freezing. A gente vai ver, tá? Até por vídeo, essa marcha, vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? Há uma diminuição também da expressão facial, movimentos pendulares, tá? Principalmente durante a minha marcha. Eu acho que já é o vídeo bem esse aqui. Preste atenção nesse vídeo que os movimentos, tá? Principalmente da sua perninha, são curtos, tá?
Olha as mãos dele, pela ativação da musculatura. Tem os movimentos repetitivos, tá? Ele não consegue controlar esse movimento, tá? O espacinho curto. Não dá para ver aí, mas ele já se encontra um pouco com a postura cifótica. Essa é a minha marcha em freezing, tá? Olha como ele faz a rotação. Movimentos curtos, tá? Sua base de equilíbrio fica toda alterada. Olha, até conseguiu agora, pelo tratamento, dar os passos um pouco mais largos. Dúvida, gente? Não. Essa é a nossa marcha em freezing, né? Olha esse outro vídeo aqui. Nosso doutor explicando. Vou tentar passar um pouquinho. Ó, a flexão, porque ele tem essa mudança do equilíbrio, tá? Decorrente da sua musculatura, então ele inclina o corpo um pouco para frente, sua postura cifótica já. A marcha, tá? Bem curta, rítmica. Olha os movimentos rotineiros da mão pela inibição, tá? Das vias indireta do movimento, pela diminuição da dopamina. Ele não consegue completar o movimento, a sua amplitude. Então ele tem movimentos rápidos, tá? Com amplitude bem baixa. Olha os tremores. Essa é a nossa marcha em freezing. Tudo bem, gente? Sim. Sim, professor. Obrigado, Karen. Mais alguém falou aí? Vamos lá. Então, eu tenho na doença de Parkinson a hipocinesia, tá? Principalmente na minha grafia, pela diminuição da amplitude de movimento. Vocês notaram lá no vídeo, principalmente pela ativação da musculatura, ele fica com a mão o quê? Trêmula, né? Os movimentos são repetitivos, rotineiros, tá? Pela inibição do movimento, da amplitude do movimento, tá? O freezing, olha, aquela marcha lá, é a principal causa de quedas nesse paciente, levando a diminuição da sua VD, tá? Diminuição da qualidade de vida, tá? Além da bradicinesia, tá? E outros sinais clássicos que a gente vai ver aqui da doença de Parkinson. O tremor ao repouso, tá? Rigidez muscular e a instabilidade, principalmente postural, né? A rigidez muscular, ela advém do quê, gente? Ele consegue completar essa amplitude de movimento? Vocês viram lá até pelo vídeo. Sim ou não? Não, Não, né? A amplitude é bem curtinha, por causa da inibição das vias aí, principalmente do nosso sistema nervoso. E tendo essa rigidez muscular, vocês viram lá pelo vídeo, tá? Tendo sua alteração pela postura, que ele fica uma postura cifótica, eu vou ter uma grande instabilidade postural, e aí aumenta cada vez mais o meu risco de queda. A gente já viu, né, na aula passada, se o paciente ele tem uma instabilidade postural, sua base, principalmente, que vai levar a estabilidade, tá? Equilíbrio, está alterado, o risco de queda é muito grande. E se esse paciente caiu, tá? Principalmente ali no nosso fêmur, pode causar o quê? A nossa fratura, tá? De fêmur, que pode levar a uma artroplastia, certo? Tudo bem, gente? Tá. A primeira manifestação da doença, tá? Vários relatos dizem, vários estudos dizem que é o tremor no repouso, que acomete 70% a 90% desses pacientes.
tá? Eu tenho um aumento do tremor ao repouso e uma diminuição do tremor, mas vocês viram que ocorrem até pelo vídeo, tá? Dos tremores durante o movimento. Por isso que ele ainda consegue realizar, mesmo que numa amplitude pequena, mas ele consegue realizar marcha, tá? Dependendo do nível do Parkinson, ainda consegue escrever, tá? Claro, um pouco mais à frente, como a gente viu até pela grafia, tá? Ele vai ter uma grande dificuldade, tá? Principalmente nessa musculatura. Todo esse paciente, pela doença, pela inibição, tá? Das vias indiretas, que não vai deixar que ele complete o movimento, principalmente esse paciente vai ter o quê? Preste atenção. Rigidez articular. Ela é característica, tá? Nesse paciente. Vocês observaram lá. Ele não consegue completar, ter amplitude de movimento, tá? Então ele vai ter uma rigidez articular generalizada, tá? Muito grande, certo? Aqui, opa. Principalmente na mobilização passiva, tá? 90% desses pacientes vão apresentar rigidez articular e, principalmente, ela vai ocorrer nas minhas extremidades, mãos, tá? As pernas, certo? Como a gente já relatou, o paciente ele vai ter o quê? Uma postura cifótica, seu centro de gravidade vai estar alterado, tá? Que é chamado como campitocorria, tá? E a inclinação lateral também nesse paciente é a síndrome da torre de Pisa. Tudo bem? Tudo isso você vai observar logo que esse paciente chega para você, tá? No seu consultório ou até mesmo ele caminhando, tá? Quando ele caminha, vai chegar no seu consultório ou ele caminhando numa sala de espera, você já observa. Como a gente até relatou normalmente, que a estabilidade postural ela vai levar desequilíbrio, tá? Da postura até estática, desequilíbrio em frente a perturbações externas, quando ele está andando, desequilíbrio principalmente durante o movimento, que vai levar a um grande, absurdo, tá? Porcentagem de queda para esse paciente. De 7 a 10 pacientes, olha aqui, com a doença de Parkinson, relatam quedas no primeiro ano. E aí eu pergunto para vocês, qual é o risco desse paciente, gente? A gente já até relatou várias vezes. Queda, professor. Não, claro, ele vai ter a queda. Mas decorrente da queda, o que pode levar? Ficou um pouquinho baixo, Vinícius. Fratura. Eu acho que fratura. O que mais? Paciente com osteoporose. Normal, o paciente tem mais de 60 anos. Tá? A queda naquele paciente pode levar a fratura total e até substituição, né? Daquele fêmur, tíbia, fíbula, não sei. Tá? Que pode levar a artroplasia, quadril, de joelho. Então, lembrem das patologias que a gente viu antes, né? Tanto a osteoporose, como a gente viu semana passada, a artroplasia, as fraturas. Então, nesse tipo de paciente, que é o nosso Parkinson, tá? Ele vai ter um risco maior ou menor para estar desenvolvendo todas essas patologias? Maior. Maior, né? Então, é um paciente que ele tem que ter muito cuidado, tá? É um paciente que, dependendo do nível, a gente vai ver aqui, ele já vai ter que ter cuidador, tá? Diariamente, 24 horas, certo? Pois sua amplitude, como a gente viu lá de movimento, sua mobilidade é muito alterada, tá? E é difícil para ele. Tá? Olha aqui, quedas na marcha, na mudança de direção, tá? E no sentar e até no meu levantar, ela ocorre. Se eu pedisse agora para vocês
só lembrarem um pouquinho, vocês todos aqui, sobre os vídeos os 2 vídeos que vocês viram aí, tá? Como que é a marcha desse paciente? Lembrem lá do vídeo. Vai ter o espaço curto e vai flexionar, né, um pouco, assim. Ter essa postura cifótica, Isso. passos curtos e rítmicos, tá? Até pelos tremores. Então, as quedas elas vão ocorrer durante a marcha, ao se levantar, pois a sua postura está alterada, tá? Ao se sentar. Lembrem lá como é que aquele paciente ele foi fazendo a mudança de direção. Foi em bloco? Não. Quando ele foi mudando de direção, cara, ele saiu de frente, foi dar um giro. Ele não foi dando os passos curtos, pulados, rítmicos, porque sua postura e seu centro de gravidade está alterado devido à sua cifose. Não foi assim? Então ele vai virando junto, não vai? Todo o corpo. Ele não faz a mudança de direção só do tronco. Deu para me entender? Sim. Sim. Ah, beleza. Então ele vai girando, gente, o corpo todo rítmico, tá? Junto. Ele não faz igual a gente. Opa, quem é que está atrás? Pela mudança de direção, pela imobilidade do tronco mesmo dele. A postura já cifótica. Certo? E lembrando também, acho que foi a Jamile que falou, né, mas anteriormente, que dependendo das alterações motoras, tá? Eles vão levar também a várias alterações não motoras pela doença de Parkinson, que a gente já falou. Depressão, demência, hipotensão postural, tá? Constipação intestinal, são outras alterações que o Parkinson vai levar para esse paciente. Aí agora eu pergunto para vocês, como que esse paciente, tá? Pela doença de Parkinson, olha aqui, ele pode ter uma hipotensão postural. Depressão a gente pode imaginar, demência a gente pode imaginar, constipação intestinal também vou perguntar para vocês. Vamos começar aqui. Como que esse paciente ele pode ter hipotensão postural decorrente da nossa doença de Parkinson que a gente está vendo hoje? Quem me responde aí? Só tem 4 pessoas, 5 pessoas na turma mesmo. Ninguém fala mais nada. E aí, gente? Está relacionado com a diminuição dos inibidores. Falhou aqui para mim, Caio. Está relacionado. Ele vai diminuir. Essa aí pode ser, ver? Não consegui Você tá me ouvindo? compreender, Caio. Agora. Falou? Oi? Oi, tudo bom? Tá ouvindo? Agora tô. Diga lá, né? Repete para mim, por favor. A hipotensão postural, ela está relacionada com o aumento da diminuição, com o aumento, na verdade, dos inibitórios, porque se vai aumentar esses inibitórios, não vai fazer aquele movimento completo, então, consequentemente, vai acabar reduzindo a tensão postural. Também. Mas lembra para mim quais são os reflexos lá cardíacos que o meu coração tem que fazer, tá? Que aí, com o aumento da inibição, esse reflexo também não vai ocorrer, entendeu? Deu para entender? Não. Vamos lá. Eu não tenho um aumento das vias inibitórias? Sim ou Sim. não? Beleza. E eu tenho um reflexo lá no meu coração, tá? Um mecanismo, tá? Mecanismo de Frankenstein, que quando a gente fica em pé, esse reflexo manda via sistema nervoso, tá? Ativar o quê? Sua frequência cardíaca e
o quê? Mandar fluxo sanguíneo normalmente para o nosso corpo todo, porque a gente saiu de deitado, de sentado para em pé. E através da gravidade, necessariamente, nosso sangue o quê? Baixa, né? Vai lá para os nossos pés. E aí eu pergunto para vocês, esse reflexo que vai ocorrer lá no meu coração, se eu tenho um aumento das vias inibitórias, esse paciente vai ter, sim ou não, de aumentar a frequência cardíaca decorrente da sua postura, Sim. né? Então ele não vai ter. Até porque, dependendo do paciente, pode ser que ele passa muito tempo deitado, dependendo do nível do parto, ou sentado. Quando ele vai se levantar, nosso sangue normalmente pela gravidade vai para onde? Lá para os nossos pés, tá? E o nosso coração tem que ser ativado para bombear rapidamente, aumentar a frequência cardíaca e jogar sangue para o nosso corpo todo. Se eu tenho aumento das vias inibitórias, esse reflexo não vai existir, tá? Ou ele vai estar o quê? Muito reduzido, tá? E a constipação intestinal? Fora a Karen agora que já relatou. Vamos lá, gente. Temos 17 pessoas aqui. E aí, gente? Como que esse paciente pode ter constipação intestinal decorrente da doença de Parkinson? Professor, poderia ser por conta dos medicamentos que ele toma? Causaria essa constipação intestinal? Olha, a gente vai ver um pouquinho dos medicamentos, que eles já vêm para melhorar o nível de neurotransmissores, né? Mas pensa pela doença, pensa pelas vias, né? Diga, dona Maria. Seria também pela postura dele? Assim, forte, Bem pouco, bem né? pouco. Se ele passar muito tempo deitado, com a postura cifótica, ele pode ter uma constipação. Mas lembrem, né, que a ativação do meu sistema intestinal, ele também vai via sistema nervoso, né? Simpático, parasimpático. Então, eu também tenho uma diminuição, tá, desses impulsos através das vias inibitórias, né? Então, acaba tendo essa dificuldade de mobilização também ali no meu intestino, tá? Deu para entender, gente? Não é só na musculatura periférica. Tudo bem? Sim. Aqui já embaixo, e lembrando que a Jamile falou, sobre o tratamento, tá? O tratamento ele é medicamentoso, tá? Que ele é indicado aqui na doença de Parkinson para melhorar o quê? O nível de neurotransmissores. Porém, não há evidência científica que comprove a sua eficiência. Mas, para pacientes, durante o tratamento, que são sintomáticos, e é baseado em incapacidade funcional, tá? E apresentando seus sintomas, tem algumas medicações aqui, como levodopa, tá? Agonista dopaminérgicos, tá? Os anticolinérgicos, que são indicados para esse paciente. Tudo isso são bases para o remédio, tá bom, gente? Que vai aumentar o nível de dopamina no seu corpo para tentar melhorar essa neurotransmissão durante os meus neurônios. Certo? Tudo bem, gente? Certo. Tá? O tratamento que a gente viu aqui, ó, porém não há evidência científica que comprove a sua eficiência. Só ele é baseado no quê? Em medicações, ó, levodopa, tá? Agonista dopaminérgico, os anticolinérgicos, que é para aumentar a produção, tentar aumentar a produção de dopamina, e assim que aconteça a neurotransmissão entre um neurônio, tá? E outro um pouco melhor. Tudo bem? Já o tratamento cirúrgico,
tá? É uma opção terapêutica também, tá? Olha aqui, a cirurgia ela é dividida conforme seus objetivos, tá? Primeiro, interromper a atividade envolvida na modulação dos núcleos da bases, tá? Núcleo ventral, do tálamo ou globo pálido, ou seja, vou interromper essa atividade que vai inibir, tá? Ela pode ser definitiva, tendo lesões terapêuticas através, tá, de estereotaxia. O que é isso? Ele vai queimar, tá, aquela área da substância negra para que não venha a produzir, tá, a desenvolver essa diminuição de níveis dopaminérgicos, tá? E ela pode ser temporária através de implante, tá? Um implante de estimulador elétrico central de alta frequência. Como que acontece isso? Tá? É colocado um implante na cabeça do paciente, certo? Que ele vai auxiliar nos impulsos nervosos entre um neurônio e outro, certo? Para que tente melhorar essa mobilidade durante o movimento, durante seu caminhar, durante seu escrever, durante sua mudança de direção. Certo, gente? Sim, Tudo bem? Eu também consigo, olha aqui, restaurar um pouco da anatomia funcional através do implante de tecido, tá? Produtores de dopamina, ou seja, são colocados implantes no paciente, tá? Para estimular o nível de dopamina e assim aumentar o nível de dopamina no corpo do paciente e melhore a transmissão de um neurônio para outro. São tipos de tratamento fora o tratamento medicamentoso lá que a gente viu, tá? Já a Europa Federation of Neurologia Sociedade and Movement Disorder Association, tá? Ele tem um grau de evidência B para exercícios terapêuticos, já voltado um pouco para a fisioterapia, que utilizam pistas externas, tá? Melhorando a doença no seu estágio inicial. Inicial da doença. Ou seja, você pegar esse tipo de paciente, tá? Já fazer um exercício terapêutico, uma caminhada, uma mobilização em áreas abertas, tá? Em pistas externas, tá? Vai melhorar a sua mobilidade, vai diminuir seu nível de dependência, sua depressão, certo? Isso já é a Federação Europeia de Neurologia falando, tá? Nos estágios avançados, necessita de mais estudos, tá? Lembrando que essa evidência B para exercícios terapêuticos em áreas externas, áreas livres, é na doença, no estágio da doença inicial, tá? Mas a fisioterapia ela é válida em qualquer estágio. A gente sabe isso, é grau de evidência A, né? O objetivo, tá, do tratamento, você tem que ter muito bem evidente nesse paciente. Aí eu pergunto para vocês, qual que seria o principal objetivo desse paciente com Parkinson? Nós, como fisioterapeutas, está até escrito várias coisas aí. Qual que seria o nosso objetivo fundamental? Objetivo, não conduta, tá, gente? Retardar a doença. Vamos lá? Um de cada vez. Vinícius, Ana Maria. é uma. Porque a cura não há, né? Mas a qualidade, uma Não. melhor qualidade, né, para ele de vida e retardar a doença, né, dele. Vinícius. É isso que a dona Maria falou, é evitar que a doença se prolongue, né? Isso. Não necessariamente, o principal é melhorar a mobilidade, dar qualidade de vida para esse paciente, né? Pois, pela doença, tem a diminuição da amplitude de movimento, né? Pela doença, vem os tremores, pelo aumento da inibição, tá? Das vias indiretas aí, ou seja, não consegue completar o movimento, ele fica com os tremores, principalmente
nas suas extremidades, né? Devemos sempre o quê? Olha aqui, prevenir as alterações motoras, essas todas que eu já falei. Flexão do tronco, ou seja, sua postura cifótica, sua marcha curta e acelerada pela inibição dos movimentos, ele não consegue o quê? Completar a amplitude desse movimento. Por isso que a avaliação minuciosa é muito importante, tá? Em qualquer estágio da doença, vocês pegarem esse paciente. Na entrevista com esse paciente, tá? Devemos sempre perguntar, tá? E observar, tá? Perguntar, claro, seu cuidador, alguém da família sempre é bom vir com esse paciente, pelas alterações que ele tem decorrente do Parkinson, tá? Ele realiza suas AVDs? Não. AVDs com limitação? Como é que está? Como é sua rotina dentro de casa? A gente já percebeu um pouco, tá? Sobre o seu desenvolvimento, tá? Sua atividade de vida dentro de casa, tá? Como que está o desempenho da marcha? Você já observa quando ele chega no seu consultório ou quando você pede para ele mesmo, olha, seu José, dê uma andada, caminhe aqui até a porta e volte, tá? Mas é muito importante perguntar isso, até como está dentro de casa, tá? A frequência dessa marcha em freeze, a gente pergunta para aquele cuidador. Se há presença de desequilíbrio, se já houve quedas, tá? Ele teve ano passado 3 quedas, não fraturou nada. Mas a gente já começa a desconfiar, tá? Ele apresenta tremores? Não, não apresenta, mas já teve essas 3 quedas. A gente começa a desconfiar um pouco desse paciente. Se a intensidade, se há, né, intensidade das dificuldades, elas variam durante os dias, ou se está relacionado ao horário de alguma medicação, tá? Ou seja, ele tem um pouco mais de dificuldade em realizar certos movimentos, comer, escrever, não sei. Se há presença, tá, de depressão ou fadiga, tá? Principalmente durante a sua avaliação, elas têm que ser avaliadas, tá? Depressão vocês podem ver por vários questionários, tá? E a fadiga mesmo, o paciente vai relatar para você, ele se sente um pouco mais cansado, se ele se sente no final do dia com dores no corpo, até também, certo? Isso é muito importante durante a entrevista que esse paciente a gente sempre está relatando. Então, aqui, a gente, o fisioterapeuta, deve identificar, principalmente, não só no exame, tá? Mas em qualquer paciente que você já está atendendo, se ele tem tremores, alguma rigidez articular, se ele apresenta bradicinesia, alguma instabilidade postural, a gente pode até perguntar quantas quedas, como a gente já viu, tá? Se ele apresenta uma diminuição da sua mobilidade, uma diminuição de força e elasticidade e, principalmente, uma diminuição da amplitude articular, da amplitude de movimento de qualquer, tá, articulação, mas principalmente das nossas extremidades. Tudo bem, gente? Sim. Se há também uma diminuição da sua sensibilidade, se ele apresenta, relata fadiga, tá? E aqui também os sintomas não motores, a gente tem que sempre estar ligado. Se há alteração cognitiva, se ele tem medo, principalmente no caminhar por causa das quedas, se ele apresenta alguma distonia, se ele apresenta cãibras, tá? Isso é muito importante a gente estar observando, certo? Após avaliação funcional, avaliação motora, avaliação do fisioterapeuta, avaliação do médico, tá? Nós, como fisioterapeutas, a gente tem que preparar, tá? Pensar em várias estratégias para minimizar esse paciente risco de queda, alteração durante o desenvolvimento da doença, principalmente muscular e articular, tá? Preparar esse paciente até a sua casa, tá? Para absorver ele, ou seja, ter ele, pois a gente já viu que vai levar muitas alterações cognitivas,
vai levar a alterações psicológicas, vai levar a alterações intestinais, cardíacas e principalmente as nossas alterações motoras, tá? O que podemos utilizar? Pistas externas, como a gente já viu na fase inicial, muito bem relatado já. Estratégias cognitivas para treino de transferência desse paciente, tá? A gente ensinar para ele como que ele vai realizar a transferência, vamos dizer, da cama para uma cadeira, da cadeira para ficar em pé, dele sentar também, como que ele vai ter que ter esse cuidado, dele passar de uma cadeira para a cama, tá? O treino de equilíbrio desse paciente tem que ser pensado também, pois, pelo nível do Parkinson, ele não vai conseguir nem ficar em pé, né? Ou ele vai ficar em pé, como vocês viram lá pelo vídeo, ele vai ter muito o quê? Medo, tá? O treino de mobilidade geral e ganho de força, a gente tem que ser individualizado para aquele paciente, certo? Então, são formas de a gente estar pensando já no nível, já na parte do tratamento desse tipo de paciente, tá? Sempre os objetivos e condutas podem ser divididos em estágios, segundo a escala de Hash e Yair. Olha aqui, estágio 1, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Prevenir a inatividade, prevenir o medo de mover-se, principalmente cair, tá? E manter ou sempre ganhando, melhorando a capacidade física desse paciente, tá? Como que eu posso ter, através das condutas, sempre estimular a prática de atividade física, educar esse paciente para aumentar a sua capacidade física, ele mesmo está fazendo alguns tipos de exercício, claro, em estágio inicial, tá bom, gente? Exercícios como equilíbrio, força muscular, qualquer tipo de exercício que vai levar estabilidade postural e mobilidade para ele, porque a gente já sabe que ele não vai ter decorrente do Parkinson, ou seja, tem que começar a treinar isso bem antes que a patologia venha a se desenvolver, tá? E aqui eu coloco embaixo, como vocês podem ver, o trabalho educativo da família. A família vai ser muito importante nesses casos, tá? Como eu falei, vai ter determinado estágio que esse paciente ele vai ter que ter um cuidador, tá? Que seja algum familiar ou não, tá? Melhor um familiar 24 horas por dia. Então, é muito importante a família estar junto, a gente preparar essa família já para o nível de Parkinson que ele pode vir a ter mais à frente, tá? Treinar a caligrafia, muito importante. A gente sabe que principalmente os tremores vêm nas extremidades, tá? E nesse estágio 1, a terapia em grupo ou domiciliar é muito aceitável pelos pacientes, tá? Passando já para níveis de estágio, não vou decorrer de cada um, tá? Só mostrar um pouco como que vai ficar esse paciente. Já no estágio de 2 a 4, esse nível, tá? Tenho como objetivos prevenir a queda, principalmente, ele já vai ter aquele paciente um pouco mais cifótico, sua amplitude de movimento já vai estar baixa, com o caminhar bem curtinho e rítmico, tá? Tenho que prevenir limitações funcionais e manutenção, principalmente da postura, bem nossos alongamentos, nossa mobilização, tá? Manter o máximo possível a marcha desse paciente, mesmo que for ainda já cifótica, eu não posso deixar de estar treinando, tá? Com a marcha eu treino equilíbrio, ele vai ter algumas tarefas que vai poder realizar ainda, né, em casa, tá? E aqui de condutas em geral, treinar esse paciente principalmente para suas avidez, diminuir a bradicinesia, tá? Evitar situações de queda, tá? Que ele desvie a sua atenção, né? Ou seja, muita gente falando, tá? Que aí ele vai ter que fazer aquela rotação, tá? Para estar cumprimentando, para estar falando com a pessoa, o que é difícil para aquele paciente, tá? E aqui lembrando mais uma vez, nesse exato momento, as pistas visuais, auditivas, proprioceptivas são bem utilizadas até. Essas pistas, olha aqui, de treinamento, não são utilizadas em pacientes com alterações cognitivas, porque as luzes, as várias
formas de como a gente vai chamar a atenção desse paciente, se ele tiver alteração cognitiva, vai atrapalhar e pode prejudicar até o seu tratamento, de ficar com medo, tá? Ele apresentar um quadro ainda mais psicótico, tá? Isso, claro, dependendo do nível desse paciente, tá? Passando um pouquinho para um estágio um pouco mais avançado, pode acontecer até no estágio 5. É muito importante identificar os exercícios para equilíbrio e postura, tá? Dar uma mobilidade geral, principalmente no tronco, quadril e tornozelo, assim mantendo um pouco até a sua funcionalidade para ele consiga caminhar, tá? Cuidado e atenção na biomecânica respiratória também, já nesse paciente, principalmente no estágio 5, estágio um pouco mais elevado dessa doença. Por quê? Aí eu pergunto para vocês, com a não amplitude, tá? Com os tremores, com a diminuição de dopamina, com a inibição dos movimentos, também posso ter uma alteração dos meus músculos respiratórios da minha caixa torácica. Sim ou não, gente? Sim, Sim. Sim, né? E aí, como que a gente vai... Qual vai ser essas alterações? Eu pergunto para vocês. Lembrem lá, todas da músculo esquelético que a gente até relatou, e agora só passando um pouquinho para os músculos respiratórios. Como é que vai estar essa caixa torácica desse paciente? Ele vai ter uma boa mobilidade na caixa torácica, sim ou não? Não. O professor tá Não, né? travando. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Sim. É a internet daqui. Eu vou passar para eles. Quem não conseguiu me entender? Aqui eu vi normal, não sei o que foi. Ó, o Vinícius escutou normal. Para todo mundo tá travando, gente? pode escutar também. Ó, a dona Maria tá normal também. Então, vou voltar um pouquinho do que eu estava falando. Decorrente do aumento da atividade inibitória, ou seja, o paciente com tremores não consegue realizar o movimento completo. Com a postura cifótica, tá? Desse paciente, até pela alteração de equilíbrio. Eu vou ter várias alterações também na minha musculatura respiratória, né? Pensem vocês aqui, rápido. A minha amplitude da minha caixa torácica vai ser normal. Eu aqui sentadinho, bonitinho. Ou vai estar muito alterada, decorrente com essa posição cifótica. Vai estar igualzinha a minha amplitude de movimento da minha caixa torácica, gente? Ela vai dar comprimida. Não. Vai estar comprimida, é isso mesmo. Então, por isso que eu tenho que treinar também os músculos respiratórios desse paciente. Lembrando, gente, os músculos respiratórios, como a gente já viu, a doença ela comete principalmente as extremidades, mão, pé, né? Mas também atinge os músculos do meu corpo todo. E aqui eu falando dos músculos respiratórios. Se eu tenho os tremores, tá? Através do aumento da atividade inibitória, através da diminuição dos níveis de dopamina nas minhas extremidades, eu vou ter a musculatura ativa, fazendo o movimento completo também aqui na minha caixa torácica? Não, né? Deu para entender? Sim. Então, eu tenho que lembrar que a doença ela é crônica no corpo todo. Não, ela comete principalmente nas extremidades? Sim, mas ela comete os órgãos vitais também, como a gente viu, causando hipotensão, causando alterações intestinais e levando alterações na musculatura da caixa torácica respiratória também. E aí eu pergunto para vocês, esse paciente que tem uma alteração já na postura, já um pouco mais cifótico, tá? Que vocês mesmos relataram que vai ser difícil sua expansibilidade, ele vai ter uma frequência normal daquele paciente que ainda tem uma estabilidade, principalmente postural? A sua frequência respiratória vai sair igual? Ou vai estar um pouco mais Não. alterada? Vai estar um Ou pouco seja, elevado, acredito.
elevada. Isso mesmo, decorrente da postura dele, ele não tem expansibilidade. Por isso que é importante também a gente lembrar dos músculos respiratórios, tá? Também temos que ter cuidados, tá? Olha aqui, falando. Os cuidados passam a ser muito mais importantes para o fisioterapeuta nesse estágio da doença já avançada. Por quê? Nível de queda vai ser maior, nível de imobilismo vai ser maior, o seu freezing vai estar aquela marcha, tá? Curta, rítmica, em bloco, vai estar muito bem evidente, tá? Então, esses cuidados eu tenho que ter e sempre passar esses cuidados também para os familiares, para quem vive. Se for o cuidador, chame o cuidador para o seu consultório para você passar também esses cuidados para ele, tá? Os pacientes, olha aqui, já no estágio 5, que se encontram com cadeira de roda, tá? Eles necessitam de ajuda na maior parte do seu tempo. Ou seja, é um estágio já avançado da doença, onde a imobilidade já está muito bem, não evidente, eu quero falar, implícita naquela doença, naquele paciente. Onde eu não consigo, pela rigidez articular, nem colocar ele em pé, com auxílio, né? O objetivo nesse estágio é sempre manter as funções vitais, tá? Prevenir escaras de decúbito, pois esse paciente vai passar a maior parte do tempo sentado ou deitado, tá? E agora eu não consigo nem dar estabilidade para ele, eu tenho que prevenir contraturas musculares mesmo. É aquele tipo de paciente que vai ficar o dia todo na cama, cadeira, cadeira, cama. Certo, gente? Que é o estágio avançado da doença. Algumas condutas que eu posso ter: adaptação postural no leito e na cadeira de roda, exercício ativo assistido para dar mobilidade, tentar ganhar alguma força muscular, tá? E principalmente orientações contra contratura, úlcera de pressão, que vai gerar a nossa escara. Vinícius, quer perguntar alguma coisa aí? Apareceu aqui para mim. Não. Acabei apertando aqui sem querer. Tá ok. Esse paciente com Parkinson, mesmo no estágio da doença muito avançada, ele deve ter a capacidade de andar com auxílio. Claro, tá? Esse paciente no estágio avançado que eu acabei de falar, vai passar o dia todo, basicamente, na cadeira de roda, na cama, tá? Ele relata, né? Ele deve ter a capacidade de andar, mas eu pergunto para vocês, se ele está o dia todo na cadeira de roda ou na cama, seu encurtamento muscular vai ser grande, sim ou não? Sim, bastante. Bastante. E, dependendo do seu estágio, ali para o estágio 5, vai ser muito difícil você colocar ele em pé, né? Flexores, adutores, quadríceps, são todos encurtados, tá? Então, você vai tentar dar mobilidade ao máximo possível para esse paciente. Mas, decorrente do seu estágio, né, pode ser que você venha conseguir colocar ele em pé, ou até mesmo andar, que é muito difícil, tá? Pela postura, pela instabilidade daquele paciente, mas o que a gente deve manter, tá? Devemos sempre realizar exercícios de circulação e respiração, exercícios respiratórios que vocês já viram, tá? Principalmente nesse estágio 5, certo? Mas devemos já, desde os primeiros estágios, começar com os exercícios, tá? Para melhorar a sua estabilidade da caixa torácica, tá? E sempre lembrar desse paciente que ele tem uma doença progressiva crônica, tá? Mostrei alguns estágios para vocês, mostrei algumas formas de tratamento, mas que vocês podem ver várias outras formas de tratamento em literatura, sim, tá? Então a gente tem que começar a tratar esse paciente, começar a relatar para a família que esse paciente, que a doença, tá? Com o tempo, ela vai o quê? Evoluindo, tá?
Porque o paciente ele vai chegar para você, doutor, eu tenho Parkinson. Vim aqui para me tratar. E aí, o que você vai relatar para ele? E aí, gente? Alguém? Sobre tudo isso que a gente viu, tem como fisioterapeuta tratar o Parkinson? Olha, vou tratar o senhor, você vai estar bem, daqui a um tempo você vai sair. Pessoa só para a qualidade de vida dele, né? Porque cura já não vai ter, né? Mas aí ele já vai dar só, que fazer os tratamentos do fisioterapeuta, já vai ser só mais por causa das posições no leito, dando essa manutenção mais essa parte do corpo dele, essas coisas, né? Ok. Mais alguém Movimento. para completar? Vai ajudar o paciente, né, a viver melhor, né, na questão dele, né. Na questão do cadeirante, né, vai ajudar ele a se manter na cadeira de rodas, né, se adaptar tudinho e ter essa qualidade de vida, né, não vai poder colocar ele em pé, porque ele já, a doença só progride, né, então ele já está nesse estágio também, mas a função do fisioterapeuta, né, é melhorar a qualidade de vida dele, para que não seja doloroso também, né, e que ele possa realizar as atividades dele de vida diária. No caso, de Doloroso a acordo com o doença vai estágio que ele ser, estiver, né? né? Isso. De acordo com o estágio que ele vai estar, que você vai chegar a ele, né? Ou ele vem até você. Mas que vocês sempre têm que lembrar, como a gente relatou lá no início, eu falei aqui, que a doença é progressiva. Então, se esse paciente vier, Vinícius, Dona Maria, eu vim aqui porque o meu médico falou que eu tenho que fazer fisioterapia para me tratar. Então, desde o início, você tem que relatar para ele, para o familiar, se não ficou bem claro para o médico, que o Parkinson não tem tratamento. E é que com o passar do tempo, por ele ser uma doença degenerativa, ele vai aumentando, né? E que vocês vêm com esse mesmo objetivo que vocês relataram. Melhorar a qualidade de vida, diminuir as contraturas, melhorar a mobilidade dele, tentar diminuir o nível de rigidez articular desse paciente, né? Então, se ele chegar com esse objetivo, olha, eu vim para me tratar. Muito importante vocês explicarem para esse paciente, tá? Se eu perguntar para vocês quais são os principais sinais do Parkinson, quem consegue me responder aí? Tremor. O esquecimento do tempo e espaço, professor também, Esquecimento do e tempo e somado, espaço. né, com a dificuldade da linguagem, o esquecimento, o comportamento também deles fica mais agitado. O meu avô teve Parkinson Dificuldade na escrita. e isso, ele teve Parkinson e ele tinha muita dificuldade na escrita. Ele não escrevia mais, ele adorava fazer carta, esse tipo de coisa, e ele não fazia mais. Mais alguém, gente? Rigidez, né? Muita rigidez. Rigidez muscular ou articular? Bradicinesia. Bradicinesia. O que mais? Principal, gente. A gente vê na marcha logo, sua postura Cifótica. cifótica. Os passos, como é que vai estar, Camila? Curtos e rítmicos, né? Isso. Seu centro A de dificuldade gravidade, de como aprender você... dele, aprendizado. Diga lá, Vinícius, não deu para escutar. Dificuldade de aprendizado dele. Dificuldade de aprendizado até também. Então, são vários sinais que vocês têm que estar observando em qualquer paciente, tá, gente? Eu tive um diretor durante
quando eu estava no hospital trabalhando, tinha muito contato com a gente, que ele não apresentava nenhum sintoma cognitivo, tá? Mas ele tinha os passos um pouco com amplitude diminuída, tá? E pela idade um pouco já da posição cifótica, né? Aqui na nossa postura. E, normalmente fazendo seus exames rotineiros, o meu neurologista identificou que já estava na fase inicial do Parkinson. Então, não sempre note que eu não falei em nenhum momento que ele tinha os tremores, tá? Não sempre aquele paciente ele vai apresentar um sinal clássico, que é aqueles tremores ou esquecimento, tá? Mas os sinais completos, que são a posição, a passada curta e rítmica, a bradicinesia, a dificuldade de realização de qualquer movimento, não só na postura, não só no se movimentar, né, na sua postura, ou seja, virar de direção, tá? Todos os outros sinais a gente tem que ficar observando em qualquer tipo de paciente, principalmente nesses pacientes acima de 60 anos, como vocês viram aí, que é a maior incidência, tá? Para a gente terminar, se eu perguntar para vocês, eu posso dizer, como se desenvolve a doença de Parkinson? O que vocês me respondem? E aí, gente? Pode estar lá na prova. Marque a alternativa correta sobre a doença de Parkinson. A, B, C. E aí vocês têm que identificar. A é uma alteração muscular que leva à diminuição da amplitude de movimento. Tá certo ou errado? Tem a ver também com a dopamina, né, professor? Diminuição da dopamina. Por quê? Há uma degeneração de qual neurônio? Neurônio da substância negra. Tá? É isso? Isso, lá no globo pálido. Tá? Lembra das vias lá, indireta e indireta. Né? Via direta aumenta a ativação muscular e via indireta faz a inibição, tá, desses neurônios. E com a falta de dopamina, eu tenho aumento do quê? Da inibição, tá, dos meus motoneurônios. Ou seja, eu consigo completar a amplitude de movimento? Sim ou não? Não. Não, né? Ela é quebrada. Ela é inibida. E aí vem os tremores do paciente. Tudo bem, gente? Uhum. Sim. Sim. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Quem está com o seu grupo aí, para a gente relatar sobre os pacientes aquele plano de tratamento dos pacientes com artroplastia. Aquele paciente que eu dei para vocês na aula passada. Professor, eu queria saber se a Camila Silva está aí e a dona Odete. A gente Tô começar sim, aqui dona Maria. então começa. Então, temos um grupo aqui. Dona Odete Camila tá aí? Tá, né? tá aqui, né? Boa, Pelo menos tá aí. Vamos lá. Agora é a hora de vocês falarem um pouquinho. Então, né, nosso objetivo é buscar o alívio da dor no idoso, né? E além disso, também buscar alongar, né, e fortalecer a musculatura dos membros inferiores e da região afetada. E, consequentemente, aí ganhar mais funcionalidade, né, em suas AVDs. A Isso, quando a primeira gente fala lá da fase, estenose, né? a estenose. Isso, vamos lá. A primeira fase é a diminuição da dor, que nós vamos utilizar a eletroterapia, no caso o TENS, para analgesia, né, na modalidade BURST, Sim. por conta que é uma dor crônica, né? Sim. No período de 20 a 30 minutos. Também é Localizada muito onde? importante. Oi? Onde eu vou localizar esse eletrodo?
na região lombar, né? Na região lombar? Sim, Todos concordam? Ou também nos membros inferiores? sim, números inferiores também. Tá, continue. Tem a terapia manual, né? Que no caso a gente vai utilizar aqui a pompagem, que no caso é uma Sim. espécie, né, de alongamento, que vai mobilizar as faces corpóreas e, consequentemente, vai gerar relaxamento da musculatura, né? Isso. Tem um alongamento também que, de início, é realizado de forma passiva, sempre respeitando o limite da dor, né, desse paciente. Sim. E conforme for controlando a dor, é possível que ele próprio realize o alongamento de forma ativa, E se que ele no caso conseguir, é, né? e se ele conseguir, sempre respeitar o limite. E Ok. vai aí aumentar, né, a amplitude de movimento e diminuir a sua rigidez. Tem também, né, o método Mackenzie, que Sim. também vai eliminar esses sintomas, né, de dor, formigamento, queimação, fisgada e câimbras, etc. Que vai aí recuperar a função muscular, né? Sim. Tem a série de Williams também, que vai buscar aí o alongamento, né, e a estabilização da região tóraco-lombar, através de movimentos voluntários, de flexão de membros inferiores e sobre o abdômen. E abdômen também, Primeira isso fase, mesmo. basicamente, é isso, né? Aí Alguém poderia quer colocar mais complementar, alguma coisa? Botou em seus grupos? poderia A também dona, complementar com a acupuntura. Sim, sim, sim. A acupuntura muito bem visada nesse tipo de caso. Alguém mais quer completar essa primeira fase? Colocou algo a mais do que as meninas aí? Poderia colocar também uma cinta, assim, na região lombar dele, para estabilizar. Olha, a cinta ela pode mais comprimir também, É, né? Então, acho que sim. não seria muito indicado, né? A cinta pode vir depois até de algum processo cirúrgico, tá? Para dar um pouco Uhum, mais de estabilidade, depois ser retirada para a gente realizar os exercícios mesmo. sim, Se vier, né, esse paciente até chegar nesse processo de cirurgia, né? sim, sim. Mais alguém? Os meninos aí, então, pode dar continuidade. Professor, Diga, André. esse paciente, já na segunda fase, aí passar o exercício para estabilização e fortalecimento, para fortalecer as musculaturas da costa Abdominal, né, também. e do abdômen. Exercício no solo, paciente em decúbito dorsal, e aí ele eleva um pouco a cabeça e faz lateralmente os movimentos de um lado para o outro. Também Com a cabeça? o paciente pode estar em decúbito dorsal, aí ele com, com os membros superiores apoiados, assim, o tronco meio elevado, e aí ele levanta a perna os membros inferiores fletidos e eleva um e abaixa o outro. Todos esses exercícios para fortalecimento do abdômen. Tá. Então tem que fortalecer o abdômen, tá? Só ficou difícil de entender um pouco o exercício, tá? Mas pode continuar. Com esses exercícios de fortalecimento, né, também pode ser com a bola, ele vai dar instabilidade o tronco desse paciente, né, que aí ele está com dificuldade de andar e Sim. ficar um bom tempo em pé.
Aí, dando essa estabilidade, com esses exercícios de fortalecimento, ajuda também ele a nas atividades normais, ajuda a dar Entendi. qualidade para ele mais. Esses isométricos também, né? Acho que pode entrar. Isso, já nessa fase Porque inicial de esse fortalecimento exercício isométrico. ajuda Isometria só na terceira, então? Como? a Isometria. reduzir a Não, carga da na fase inicial de fortalecimento pode fazer com isometria, para Ah, depois sim. você já começar a utilizar um pouco do peso, até o peso corpóreo também. Sim. Diga, dona Iodete. Esses exercícios que eu falei, ele dá estabilidade, ele pode ajudar a reduzir a carga da coluna, né? Porque esse paciente Sim, está sentindo muita dor ali, que não está não só na conseguindo. coluna, como nos membros inferiores, né? Sim. Ok. Dona Maria, quer completar alguma Professor? coisa? E já assim a cinésio, né, a cinesioterapia ela ainda é um dos melhores ainda para tratamento no alongamento, porque vai relaxar essa musculatura, entendeu? E também vai aquecer. E antes de tudo isso, a gente pode estar fazendo o aeróbico, né, na esteira, para verificar. Sim, se ele não E, tiver aquela postura que vai levar dor isso, todinha para ele, você pode estar realizando esses exercícios de aeróbico. Mas, se apresentar alguma dor, né? Porque a gente sabe que em um espaço curto dele caminhar, ele já vai estar relatando dor. Quando ele senta, ele melhora, né? Se ele Sim. não uhum, tiver, se for, no caso, passou pelo processo cirúrgico ou não, a gente está voltando, né, a reabilitar esse paciente, aí sim. Mas se ele apresentar alguma dor, já para, não coloque esse paciente na esteira. mas aí já vai ser já Terceira no fase, né? fortalecimento e no ganho Já de na terceira resistência. fase, isso Isso, mesmo. entendeu? Aí a gente vai estar primeiro fazendo essa parte aí para poder, conforme o ganho dele, né, de resistência, de força, aí em uma Principalmente simples nos caminhada, uma quadríceps. flexão, vai fortalecer a parte, né, anterior dele e posterior, entendeu? Tá. Ali da perna, ou seja, de quadríceps e flexores, né? Isso, com certeza. Tá. Tá ok. Obrigado, meninas. Tá, Mais alguém, gente? Mais alguém? Vamos lá. A gente relatou na semana passada, semana retrasada. Estava até. Isabelle não falou, Isabelle, ontem? Oi, professor? Você falou alguma coisa ontem comigo sobre o trabalho que a gente colocar aqui para estar relatando? Sim, Sobre o sim. paciente de estenose. Isso. Quem é do seu grupo? É a Andiara, a Aline, e a Jenzela. Só que nenhuma das três estão, então eu vou só apresentar algumas coisas que a gente já tinha falado, Sim, pode falar, com certeza. tá? Na primeira fase, a gente colocou que o paciente estava com dor aguda, então a gente poderia colocar a crioterapia para alívio de dor. A gente também poderia fazer um alongamento na maca, também de forma assistida, até o limiar da dor daquele paciente, né? Alongamento de qual região? No caso, alongamento de membros inferiores. Aí a gente poderia associar com a série de Williams, que eu achei interessante colocar e associar ela também com a série de Mackenzie, porque a série de Mackenzie ela é para pacientes que têm uma portabilidade neurológica, então ela pode ser utilizada também nessa situação, porque as dores são na região de membros inferiores, na região lombar. Então, esses exercícios, né, de posicionamento, de decúbito, todos esses exercícios de Mackenzie, eles são próprios para membros inferiores também, além da série de Williams, que faz, né, o fortalecimento de abdômen e membros inferiores.
Aí, na segunda fase, a gente tinha colocado, por exemplo, a termoterapia com o uso também do alongamento, fazendo uma propriocepção. A gente também já poderia passar para uma cinésio ativa com a utilização de uma caneleira para fazer treino de fortalecimento. A gente também estava comentando sobre utilizar a faixa elástica na barra de Ling, porque como ele tem uma dor, né, eu não sei se é por compressão, mas é uma dor ali naquela parte do Por canal. degeneração, até Isso, por degeneração. Então, a gente poderia fazer um exercício associativo na barra de Ling para flexão, que é o movimento em que ele se sente mais tranquilo, né, de realizar. isso. A gente também falou sobre... Quando você relatou dos alongamentos, pode fazer alongamentos membros inferiores até da lombar, até ali também, para melhorar a sua mobilidade. Isso. A gente pensou o senhor falou de membros superiores, a gente pensou em exercícios de alongar na vertical, usando a flexão, né, de tronco também. A gente também pensou em mais um aparelho, que é um aparelho que eu utilizo bastante lá no estágio, que é o cavalo. A gente utiliza o cavalo para fazer liberação miofascial também, com o rolo. Então, a gente faz todo aquele posicionamento de tronco do paciente para que ele se sinta mais confortável. E foi isso que a gente comentou. A gente tentou trazer o mais diversificado possível aqui das técnicas de posicionamento, tanto da série de Williams quanto de Mackenzie, para tentar, né, formular esse protocolo de tratamento. Ok. Obrigado, Isabelle. Muito bem lembrado. Mais alguém, gente? Vinícius, Freire, Priscila, Camille, Brenda, Sayane, Ruth. Ninguém fez nada com o seu grupo sobre estenose? Tá ok. Para a gente terminar, sempre é bom lembrar sobre estenose, né? Que as dores elas podem vir nas costas, mas elas são relativamente mais desenvolvida, apresentada, principalmente nos membros inferiores, né? E que é muito importante estar realizando, principalmente tirando essa dor logo no início, dando funcionalidade, como as meninas falaram aí mesmo, e principalmente fortalecendo um pouco mais para frente os membros inferiores, que com as dores, tá, essa musculatura vem até sendo Professor, deprimida. Diga lá, Vinícius. na verdade, eu nem tinha me lembrado que eu tinha feito esse aqui, que eu tinha conversado com a Carla, ela até saiu aqui. Mas eu vou falar o que a gente tinha escrito, né, que foi da semana passada, eu nem tinha me lembrado desse aqui. Mas eu vou ler aqui, tá bom? Com certeza. Ó, no curto prazo, a gente utilizaria a mobilização, né? No caso, poderia ser a mobilização. Mas você vai fazer a mobilização na vértebra? Ou mobilização articular? Não. Tô falando das outras. Muscular. Tá. Os músculos que ficam próximos em si. Tá. Fortalecimento da musculatura da costa e do abdômen, para ter uma melhor estabilização na coluna, né? Isso. A gente poderia utilizar também, logo em curto prazo, utilizar equipamentos de termoterapia também para diminuir a dor. Também em curto prazo, a gente utilizaria, faria alguns alongamentos, na verdade, né? Para ter uma maior amplitude. Aonde? As Oi, meninas da Isabel professor. vai falar. Principalmente aonde os alongamentos? Poderia ser na região da lombar, entendeu? Não só da lombar, mas de membros inferiores, principalmente nossos flexores aí também, né? Isso. Nessa região inteira, né? Também poderia utilizar acupuntura, né, para ocorrer esse relaxamento, porque é uma dor, acredito que
bem difícil assim para o paciente suportar, né? Aí, Muito. Ele não consegue andar, né, cara? É é, muito difícil. Um espaço curto, ele já sente dor, ele já tem que sentar. A depressão dele também é muito evidente, né? Ele não consegue realizar nenhuma atividade. E piscina, gente? Alguém colocou piscina aí? eu já ia falar Contra aqui, ó. hidro? Professor, Ah, tá. Relaxa aí. desculpa. Oi? Não, pode Também, falar. também tem um exercício que é muito bom, que coloca o paciente em decúbito dorsal, né? E traz, tipo assim, o quadríceps um pouco para frente, numa Decúbito. superfície, em cima de um colchonete, entendeu? Rígida, uma superfície rígida. Sim, mas como que é? Ele fica decúbito Então, vai relaxar um dorsal pouco. e traz o quadríceps Aí pro traz um peito? pouquinho o quadríceps. Isso, aí segura um Qual é o nome pouco, desse assim, as exercício, pernas dele, o gente? quadril flexionado, né? Um alongamento, né? Qual é o nome desse exercício, Para gente? poder também. Oi? Isso, eu tenho alongamento na lombar. A gente relatou sobre as séries, né? Também a Isabelle Sério, relatou, as séries juízes também. de Williams, é. Isso, Camila. Professor, Isso esse mesmo. exercício Oi, dona Helena. ponte é bom? Não compreendi, desculpe. Ponte, A exercício. ponte, É, sim, a gente pode estar realizando. O que a gente não pode estar realizando, cadê a nossa colega do Pilates? Ela está aí? Acho que não sei. O que a gente não pode é estar fazendo a compressão, né? Ou seja, a hiperlordose aí, que vai dificultar ainda mais, tá? Esse disco, ajudar, quer dizer, desculpe, dificultar o paciente, mas ajudar que o disco extravase até também, né? Por isso que na flexão vocês podem estar realizando qualquer tipo de exercício. Agora, na hiperextensão aqui, tá? Nessa lordose aí, vai ficar difícil para o paciente. Isso a gente tem que lembrar, entendeu? Por isso até que a Dona Maria e a Isabelle falou, essas juízes que vão trazendo o quadríceps para o peito, né? E alongando principalmente a musculatura e lombar. Tudo bem? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá ok. Gente, eu vou colocar. Primeiro eu vou passar para o Sabino, tá? A gente vai estar realizando, como eu falei ontem, alguns trabalhos nas nossas quartas-feiras, tá? Eu vou passar o tema, tá? Os temas, claro, tá? Para o Sabino. E vocês podem se dividir aí em grupos de 5 a 6 pessoas, mesmo. Acredito que 5 pessoas tá ótimo, tá? Dependendo do número, claro, de temas que a gente vai ter. E aí a gente começa essas apresentações nas quartas-feiras, tá? Vai variar o tema, como, vamos dizer, câncer de próstata, Alzheimer, tá? Isso aí eu deixo para vocês mesmo, de acordo com o grupo, até se dividirem para a gente já estar realizando e começando já as apresentações já na próxima quarta-feira. Tudo bem? Sim, professor, tá ótimo. Tá, então hoje mesmo eu vou estar passando para o Sabino, tá? E aí ele relata para vocês. Eu sei que ele está com uma dificuldade bem grande, ele me falou que a filha dele está internada, né? Não sei se quando ele vai ver. Então, se pudesse para mais alguém que eu passasse também, para já passar o tema para vocês, acho que ficaria bem legal para vocês já logo se conversando e esquematizando o trabalho já para a próxima quarta-feira, né? Que é a próxima aula. Tudo bem? Camila relatou Sim, aqui. tá ótimo. Tudo Vou bem. mandar assim, Camila, vou mandar no e-mail, tá? Já está até gravado o e-mail de vocês já no meu na minha plataforma, tá? Então, quem tiver, eu vou passar para o Sabino. Se qualquer coisa ele não já passar hoje, amanhã já entra em contato comigo, vou passar o mesmo tema para vocês, tá? Não demore, por favor. Pode deixar, Camila. Vou passar, tudo bem.
Tá ok? Se preocupa. Acho que hoje à noite eu já passo para vocês, assim que estiver mais tranquilo. Apareceu quadradinho aqui, Camila, eu não sei o que é isso, mas tudo bem, tá? Se preocupe não. Se tiver um tempo, eu acho que no início ali, de 6, 7 horas, eu já ponho tanto a aula na plataforma, tá? Quanto a aula em PDF que eu mando para vocês. Tá bom? Professor, você está colocando no e-mail também essas... Porque Tô eu não estou colocando, conseguindo tô colocando no eu só e-mail, estou sim, tendo Ana Maria, acesso ao material os na vídeos, plataforma. só as videoaulas, tá? É. Tá, então olha o e-mail que eu tenho mandado as aulas em PDF no e-mail de vocês também. Assim como a Camila Tá, sempre pede. obrigado. Tá bom? Tá, obrigado. Nada. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.